Ô fulano, o que aconteceu tal dia, hein, cara? Como foi aquele comportamento? E aí estaria organizando e conversando com a pessoa, tá bom? Isso é muito importante. Agora vem cá. Gente, eu gosto muito dessa imagem aqui. Quando eu dou aula no curso de gestão de pessoas na universidade, aí eu sempre falo isso com os meus alunos, a gente, né, tem um debate assim, a gente ri bastante. Por quê? Eu falo assim, pode gritar? Pode, gente, você não pode gritar com a pessoa, tá? Você não pode gritar com a pessoa. Isso é falta de respeito, isso é um procedimento incorreto da empresa, você pode até ser demitido por causa disso. Não. Mas você pode gritar porque ministrar, doar, dar um feedback não é tão fácil assim também não. Talvez você não esteja tão preparado, talvez você esteja nervoso, nervosa. Talvez você saiba que a situação, a pessoa que talvez você vai ministrar, doar aquele feedback é uma pessoa difícil também. Talvez uma pessoa difícil, um liderado, uma liderada, nossa, você já sabe que você vai enfrentar, você também está cheio de crenças por causa dessa pessoa, né? Então, crenças, você está acreditando que vai ser difícil, talvez nem seja, você precisa se preparar demais, talvez você, vamos pensar até no final do feedback, né? Você foi lá, fez um feedback, você deu um feedback, deu o seu melhor, tentando realmente engajar, tentando mostrar para a pessoa, e você não conseguiu dar um melhor feedback. Talvez você desviou, você falou uma palavra errada e aquilo caiu por terra. Talvez a pessoa falou uma coisa, não te entendeu, te retrucou, e isso te atrapalhou o seu emocional, porque nós vamos falar de inteligência emocional aqui. Muitos poucos treinamentos que eu vejo não falam de inteligência emocional para um feedback, é muito importante. Ué, você é uma pessoa, alguém fala uma palavra atravessada, algo que você não gosta, como que vai o seu emocional? E você precisa sem descer do salto, não é mesmo, meninas? E aí, rapazes? Sem esbravejar, não é mesmo, rapaz? Sem bater a mão na mesa, não é isso? E aí, como que fica? E quando a pessoa fala alguma coisa com você que te magoa? É você que está ministrando feedback e a pessoa chega e fala alguma coisa que te magoa. Você fala, nossa, não precisava ter ouvido isso, não. Nossa, ai, que isso, está totalmente errado. E aí, o que acontece? Você fica nervoso, você fica chateado, você fica emocionalmente, né, perturbado. E aí, pode gritar? Pode. Deve gritar? Deve. Mas gritar só para soltar essa energia ruim que você está, não é mesmo? Pode chorar? Pode chorar. Mas chora depois. Ou chora antes, grita antes. Faz igualzinho um exercício de descontaminação, não é mesmo? Um exercício como fala? De motivacional, não é? Então, antes do feedback, você sabe que vai ser um feedback que você precisa se preparar. Aí você vai lá e... Pronto. Aí, chega bem. Vai lá e dou o feedback. Nunca gritar com a pessoa. Nunca bater a mão na mesa. Tá bom? Nunca. Nunca, nunca. Bem, pode rezar, gente? Pode. Pode rezar. Deve rezar algumas vezes. É isso mesmo. Então, aqui eu estou respeitando qualquer um que tenha alguma religião. Se você não tem uma religião, a sua crença, né? Se você não tem uma crença, é ateu, agnóstico também, respeitando todo mundo. Aqui nós não estamos pregando religião nenhuma. O que eu estou falando de rezar é você ter um minuto de reflexão. Né? Quem pratica mindfulness, né? Então pratica aí a meditação, faça meditação. Eu também gosto de fazer meditação. Eu sempre dou sugestão, põe uma musiquinha clássica, põe uma música indiana, uma música, né, que te faça bem, e escuta, respira, tem que respirar. Respira fundo, deixa sair, oxigena o seu cérebro, busca um pensamento positivo para aquela intenção e vai dar um feedback. Porque muitas das vezes, você que talvez já ministra feedback, sabe o quanto muitas vezes é difícil. Você que não ministra feedback, pode ter certeza. Tem vezes que vai ser muito difícil e por vezes também não é nem que seja difícil, mas seja cansativo. Eu já dei feedback durante 10 horas no dia. Feedback de 1 hora. 1 hora. Não é saudável. Nem para o meu eu, nem para a outra pessoa. Eu precisei de uma inteligência emocional muito forte, uma inteligência, uma saúde física, porque eu fiquei sentado muito tempo, minha perna doendo, o meu raciocínio, eu precisava raciocinar bem, senão eu poderia prejudicar alguém com outro feedback, tá? Então isso é muito importante. Por isso que eu falo do planejamento do feedback. Só que você tem que planejar dentro de todas as suas atividades, né? Aí nos outros anos eu aprendi com esse erro, nos outros anos eu fiz um planejamento muito mais alongado e aí eu conseguia, aí dava, mas mesmo assim, quando tinha que dar uns 5,
5 feedbacks por dia. Pensando em 1 hora cada feedback, 5, 6 horas do meu dia estava ali. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, assuntos diferentes, PDIs diferentes. Precisa se preparar, tá bom? Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, dormir bem antes do feedback, descansar, fazer alongamento, beber bastante água, deixar uma água já dentro da sala, almoçar, jantar, não é mesmo? Um intervalo de um feedback para o outro, 5 minutinhos, dar uma volta, ir ao banheiro, tudo isso é importante. Senão, você pode você pode prejudicar o feedback e aí você prejudica também a sua saúde física, emocional, espiritual e cognitiva. Porque se você não sabe o que você vai falar com o outro, você também atrapalha a sua saúde cognitiva, tá bem? E aí passou. Amanhã é outro dia. Pronto, acabou o processo de feedback? Passou. Não é isso? Pronto, estou preparado, pronto, agora eu vou. Agora só ano que vem. Agora só daqui a 6 meses. Do formal, aquele programado pela empresa. O informal e até mesmo os formais de manutenção devem ser constantes, sempre quando for necessário. Vai lá e aplica. Para de ter medo de feedback, encara o feedback, toma ele como uma amálgama, ele faz parte de você como líder. Tudo bem? Perfeito? Aqui, ó, no material de vocês, eu deixei também, vamos lá, tá aqui, ó, dicas para doar um feedback eficaz. Aí eu chamo aqui de pré-feedback. Por que eu falo um pré-feedback formal, gente? Se preparar, é mais ou menos isso que eu falei com vocês. Fazer o convite, é importante fazer esse convite. Mandar um e-mail legal, cuidado com e-mails ríspidos, e-mails que ameaçam as pessoas, que deixam palavras dúbias e aí as pessoas não sabem o que isso pode gerar. Cuidado para você ficar colocando pessoas que não têm a ver, não tem uma particularidade com aquele assunto, com aquele feedback, e você colocar as pessoas em cópia, sabe? Tipo, se é para um liderado X, para que mandar para todos? A não ser então que todos realmente estejam alinhados. Aí você fez uma planilha, fez um cronograma, né? Uma agenda, aí um calendário, isso sim, eu já enviei. Então, prezados, nós vamos participar do nosso feedback. Vocês sabem que faz parte da cultura da empresa, é muito bom, estou muito empolgado com esse momento que nós vamos estar vivenciando juntos. Então, já venham se preparando, já façam o seu processo de autoanálise, porque a empresa, nós já tínhamos implantado isso, então ficaria muito fácil eu falar para eles os passo a passos. Façam uma autoanálise, estou com a sua avaliação individual, já venham também pensando nos seus PDIs, o que vocês gostariam de estar se desenvolvendo, para nós criarmos juntos uma trilha de desenvolvimento, na gestão do seu conhecimento dentro da empresa. Perfeito, legal. Então, estão aqui os horários que nós agendamos. Aí colocavam o cronograma geral, até mesmo para o colega saber que o outro que estaria no feedback e tudo mais, tá? Do contrário é isso. Agora, se fosse feedback só para um funcionário, ou um grupo específico que aconteceu alguma coisa coletivamente, aí mandava só para aquele funcionário, tá? Tá bom? Mas faça o convite verbalmente, né? Cuidado com essa questão da postura, da comunicação não verbal. Olha só, um feedback corretivo, um feedback momentâneo, um feedback situacional. Aconteceu algo, aí você assim, ô fulano, daqui a meia hora você vai lá na minha sala lá que eu preciso conversar com você. Olha, gente, olha a minha expressão, o que você sentiu aí do outro lado? Vamos lá. E aí? Ó, por favor, faz um favor, você daqui a meia hora você vai lá na minha sala, porque eu preciso conversar com você. E imagina você fazer isso na frente de todo mundo. Ó, primeiro, se você fizer isso só com a pessoa, o que você sente aí? E quando você faz isso com as outras pessoas, com as pessoas vendo, qual que é o clima? Já fica pesado, tá? Quem acredita em energia, né? Já escutou? Nossa, a energia do ambiente é pesada, né? Eu não acredito nisso, não, mas a gente sabe, né, gente? O clima que nós vamos gerar. Ó, então cuidado com isso. Ô, fulano, tá vendo a inteligência emocional de novo? Você, claro, beleza? Cara, daqui a meia hora você passa na minha sala, tô precisando bater um papo contigo, rapidinho. Pode ser? Beleza. Pronto, vai lá. Pronto. Mesmo que o assunto é muito sério, gente. Eu sei que o assunto, nossa senhora, é cabeludo demais. Mas, ó, mantenha a calma, tá bem? Vamos lá.
Faça o convite, faça o agendamento, né? Então, dia e horário, em tal lugar, para não ficar assim, eu não sabia onde era, eu não sabia o horário que era, né? Então faça isso, que é muito importante. Faça treinos, treinem esse feedback, faça anotações, treine na sua casa, treine o que você, né, perguntaria, treine o que você falaria, treine a sua postura, treine o seu jeito. Vai treinando, treina a sua inteligência emocional, sua paciência, sua adaptabilidade, sua resiliência. Vai treinando, tá bom? Então faça essa preparação. Eu gosto muito também, gente, seguinte. Faz uma análise macroambiental e faça uma análise lá na pirâmide de Maslow. Entenda se aquilo que você vai conversar com o funcionário não está impactando em uma situação geral. Eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje nós estamos em 2020. 2020 nós estamos com uma situação clássica do Covid, né? Então esse vírus que atingiu o mundo todo. Bem, o que está ocorrendo? Quando eu vou ministrar, né, doar ali, ministrar um feedback, eu tenho que fazer essa análise macroambiental. O que é essa análise macroambiental? Uma análise do macro do ambiente, seja numa visão política, seja numa visão organizacional do país, do planeta, se está chovendo, se está o clima, né, se está chovendo, se está sol. Tudo isso eu tenho que fazer uma análise. Se nós estamos sofrendo alguma crise financeira geral ou não, eu tenho que fazer essa análise. Então, exemplo, eu vou conversar com a pessoa alguma coisa. Eu já sei, ó, existe o Covid. Eu não estou falando que eu não deva dar o feedback, eu estou falando que eu estou analisando. Esse Covid tem algum impacto com que eu vou conversar com essa pessoa, com o emocional dela ou não? Talvez tenha. Se você fizer uma análise dessa, talvez você vai conversar com uma pessoa porque ela está chegando atrasada e você sabe que a mãe dela tem 80 anos e está internada. Então essa pessoa está com medo, pode estar com crise de ansiedade ou depressão, ou alguma coisa emocional por conta do Covid. É macroambiental. E aí você também vai analisar, e aí esse macroambiental vai lá na pirâmide de Maslow. Lembra quando está lá segurança? O terceiro é segurança. Aí quando você analisa a questão da segurança, perdão, um segundo, quando você analisa a segurança, você chega e fala assim, eu não estou, né, não estou seguro, realmente, está me faltando segurança na vida com alguma coisa. E ainda meu chefe me chama para, né, me falar sobre, dar um feedback. Isso é uma análise, você vai dar o feedback. Eu estou querendo que você precise entender que todos esses fatores podem chegar lá na hora e você ou colocar tudo por água abaixo, ou a própria pessoa já vai vir com essas cargas e você precisa se preparar para com elas, tá bem? Informar, solicitar, né, o incômodo, né, para o feedback no período do feedback. Eu falo assim, que tem gente que manda um e-mail e já manda o assunto que vai ser organizado lá no feedback, sabe? Tipo, porque nós vamos falar de tal coisa que ocorreu. E não sei. Eu sugiro que realmente seja no momento, no ato ali. Não é para pegar a pessoa de surpresa, não. É só porque para esse assunto já ficar já organizado. Porque se ela fez alguma coisa ali errada, a gente já sabe o que é. Você pode ficar super tranquilo com isso, tá bom? A não ser que você queira um relatório. Fulano, vai me trazer o relatório. Quando você vier para a reunião, então por favor, me traga o relatório. Quando você vier para a reunião, me traz tal situação, me traz um parecer sobre tal assunto. Aí sim, você, né, está pedindo dados e fatos para você ministrar ali e doar o seu feedback, tá bom? Na sua sala, organiza a sua sala, organiza onde você vai ministrar esse feedback. Não chega com o local todo, né, todo bagunçado, todo abacalhado. Espera aí que eu vou arrumar a cadeira aqui, espera aí que eu vou fazer isso. Espera aí, tira essas coisas daí. Aí a pessoa viu que você não teve um cuidado com ela, sabe? Não teve um cuidado do seu ambiente. Então, isso pode vir a ser prejudicial. Aí, se não tem um ambiente adequado, gente, a minha sugestão, então, é que realmente você vai fazer na área verde, no jardim da empresa, ou escolha um outro ambiente que possa ser mais adequado. Vamos para a biblioteca, porque essa minha sala aqui está sendo modificada, está sendo mudada, ou chegou aqui um carregamento de coisas, essa sala não está tão favorável para nós estarmos ministrando feedback por causa do clima. Porém, o outro local tem que ser seguro.
a biblioteca é segura, você consegue fechar, nesse horário ninguém vai entrar, né? No meu caso eu estou falando de biblioteca porque era uma biblioteca pequena, de um centro cultural, então era um pouco mais específico, mas tinha algumas salas de aula, né, salas de professores, onde eu conseguia ter a chave e naquele horário não teria aula, então isso é muito importante, tá? Colocar o relógio para despertar, né? Então, para que você também, você é líder, você trabalha na empresa, mesmo que não seja líder, você precisa estar fazendo a gestão do tempo. Você não pode ficar ali devaneando, tá certo, tem alguns feedbacks que talvez vão passar de 1 hora. Isso acontece. Já aconteceu. Já aconteceu. Tem uns feedbacks nem difíceis, mas é porque foi necessário realmente ficar conversando mais com a pessoa. Foi até assim, era bem emotivo. Né? Então realmente precisou ali até dar um tempo para a pessoa respirar algumas situações. Não era nenhum feedback negativo, mas a pessoa estava passando por algumas situações na vida onde eu precisei dar um break até mesmo no feedback e mais acolher. Aí depois desse acolhimento, deixar a pessoa acalmar e aí eu fui, precisei perguntar, você está em condição de continuar o feedback? Porque talvez ela não esteja emocionalmente. Tá perfeito? Mas na prática, faz a preparação do ambiente agora na prática. Então já houve uma preparação antes, uma pré. Agora na prática. Preparou o ambiente, pensa na psicogeografia. O que é a psicogeografia, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então vamos lá. Pensou na psicogeografia, que é o espaço o ambiente. Os bons modos cabem em qualquer lugar, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, como vai? Senta, fica à vontade. Gente, isso cabe em qualquer lugar, por favor, tá? Tem gente que dá feedback assim. Senta aí. Que isso? Que isso? Não é dessa forma, não. Vamos lá. Ouvir, suspender o julgamento. Suspender o julgamento. O que a pessoa está falando, você tem que ouvir. Escutar na essência. Escuta primeiro para depois você falar. É um dos hábitos, até daquele livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso do Steve Covey. Que primeiro compreenda para depois ser compreendido. Então, primeiro escuta para depois você falar. Tá bom? Fazer uma escala. Vou estar falando de fazer escala. Escala é assim, de 0 a 10 como você se sente. De 0 a 100, o quanto isso tem de impacto na nossa empresa, para a pessoa conseguir mensurar para você o quanto ela está engajada. De 0 a 10, o quanto você está com interesse em realizar essa atividade. Isso são algumas técnicas de coaching que nós vamos estar falando mais lá na frente, tá bom? Direcionamento para a solução, ele precisa direcionar, tá bom? Então, beleza, falando, mas agora é o lado positivo. Qual que é a solução? Isso vai ocorrer quando? Não é mesmo? Empatia, de se colocar no lugar do outro, mas assim, pensar um pouco como o outro mesmo. Você não viveu pelo outro, você não consegue viver pelo outro, não tem como. Falar assim, eu sei o que você está sentindo. Não, isso é mentir. É assim, brincando, mentira não, mas isso é até um gesto de bons modos, um gesto de valores com a pessoa. Só que, na realidade, você não vai conseguir sentir por ela. Então, eu imagino como você está se sentindo. Eu tenho algumas situações semelhantes, mas igual a essa, realmente, só você vai conseguir sentir. Isso é verdade, isso é empatia. É eu me colocar no seu lugar, mas eu não vou conseguir sentir por você. Mas eu me coloco no seu lugar para tentar ajudar e tentar compreender melhor o que você está sentindo. Só que para isso, você precisa me mostrar o que você está sentindo. Ou a pessoa está mostrando emocionalmente, ela vai precisar falar. Eu estou com muita raiva, estou com isso, estou com aquilo. Realmente, eu imagino como que você está se sentindo. Eu compreendo o que você está sentindo. Eu me coloco no seu lugar diante dessa situação. Não é fácil. Mas eu nunca vivi essa situação. Então, como que nós vamos fazer? Tá bom? Um patrocínio positivo, eu acredito que todas as pessoas, mesmo aquela que errou, a gente precisa estar falando de um patrocínio positivo. O que eu chamo de patrocínio? Patrocinar, né? Doar algo para ela. E que seja positivo. Se nós seguirmos esse caminho, se você seguir esse caminho que nós planejamos aqui, se você mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver, os seus paradigmas, o seu comportamento, eu tenho certeza que a sua vivência, a sua permanência, o trabalho vai ter uma outra análise, uma outra forma de lidar. E tá vendo? É positivo. Então você confiou na pessoa. Confie demais em você. Confie demais no que você está fazendo. E eu tenho certeza que depois dessa conversa aqui, você só tem a crescer se você quiser. Como você falou na escala, né, que você de 0 a 10, aí isso é recapitulação. Olha, você voltar
a reforçar aquilo que a pessoa falou. Para isso você precisa escutar na essência, né? Então, já que você falou que você está comprometido em 10%, em 100%, você está comprometido né, para realizar as atividades, eu acredito muito em você, tá bom? Pode ter certeza que você tem aqui comigo um grande parceiro, um grande amigo. Precisar de alguma ajuda, você vai contar, né? Conte comigo. Mas eu já sei que você tem todos os recursos aí dentro de você para isso acontecer, tá bom? Isso é o patrocínio positivo. Perfeito? É diferente de eu chegar e falar assim, não, realmente, nós alinhamos aqui, mas vai ficar difícil acontecer, né? Porque você não se compromete, né? Aí já não é um patrocínio positivo. Tá certo? Fazer um PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, então precisa. Ah, Diogo, mas nós não temos isso implantado ainda aqui na empresa. Ó, tem diversos, o artigo, nesse material, tem diversos exemplos de você criar um PDI. Agora, cria um PDI numa agenda, cria um PDI no Excel, cria um PDI no sistema, nos apps, nos sistemas operacionais aí que já tem liberados para a criação de PDI. Cria um PDI no Canvas, cria um PDI em diversas matrizes e ferramentas, mas não deixe de criar um PDI. Cria um PDI na sua agenda, né? Pô, PDI, estudar todo dia às 6 horas da manhã. Pronto, a sua agenda está criando o seu PDI. Você vai estudar tal coisa, né? Estudar inteligência emocional às 6 horas da manhã. É isso. Perfeito? Tá bem. E aí, né, o PDI ele tem que ter uma ação prática de correção, dia, hora e comprovação. Precisa ter evidências. Então, você vai estar estudando, qual que é a evidência? Estudou, vai fazer uma prova, uma avaliação, vai ter um bate-papo, né? Muitas das vezes, o relatório que eu pedia para alguns liderados é, não, tal dia a gente vamos bater um bate-papo sobre aquele assunto. Aí, essa é uma evidência. Esse assunto, né, o quanto ele discorreu sobre esse assunto. Agora, tem outros que precisam de uma evidência, né, não mais prática, mas uma evidência real, mensurável. Não, então você vai me mandar o relatório, você vai me mandar a foto, eu vou ver, né, aquela parede pintada, né? Então isso são realmente evidências reais, tá bom? Mensuráveis, né? A outra, ela, né, tá ali mensurável, intangível, perdão, tangíveis, né? Elas são tangíveis, e a outra, ela é intangível. E você consegue também fazer uma análise. Porque no PDI eu já passei leitura de artigos, já passei a assistir filmes que tem a ver com o assunto qual nós, né, precisamos abordar e que tem a ver com o desenvolvimento do funcionário. E com isso eu não ia pedir para fazer um relatório escrito de um livro, não. Um relatório do filme, não, informal, andando com a pessoa, conversando, e aí, como foi tal filme, como que foi aquela cena, o que você aprendeu, o que você tirou de tal, como que você coloca aquele aprendizado aqui no nosso trabalho. Pronto, aí a pessoa fazia essa análise, tá vendo? A psicogeografia, pessoal, é um termo que ele vem, né, um pensador francês, que é o Guy Debord, em 1955. O Guy Debord, na verdade, ele estava trabalhando com arquitetura. O quanto que a arquitetura do ambiente, ela causava um impacto no nosso emocional. A distância, os próprios móveis, né, a disposição, aí é muito, assim, né, eu falo assim, parecido com o Feng Shui, mas não, o Feng Shui ele está organizando aqui, né, a disposição dos móveis e tal. A psicogeografia, ela tem essa relação, é muito mais uma questão do emocional aqui, tá? Qual a relação que nós temos com a pessoa? Entendendo, e aí fica a minha sugestão agora. Se você dá um feedback, se você dá um feedback sentado do lado de lá da mesa, tudo bem, sem problema, é um sistema, ele ocorre tranquilamente. Mas se você tem condição de dar um feedback sentado frente à pessoa, ou mais na lateral, porque a mesa, psicologicamente, até inconscientemente, ela cria uma distância, sabe? Dependendo do liderado, ele vai assim, olha lá. Porque o que é a mesa? É quem manda, quem obedece. O que é a mesa? Ele que é o líder, né? O que é a mesa? Nossa, eu que queria estar sentado ali. Bem, pode, sim, claro, a pessoa tem que ter ambição na vida, ótimo. Mas essa mesa é essa distância. Então tá bom, eu só vou ficar aqui só escutando. Faça diferente. Tenta mudar, vai para frente da pessoa.
Ah, John, mas eu preciso de um computador, porque eu preciso registrar o feedback. É um notebook? Se for um notebook, você coloca aqui de frente para a pessoa. Se não é um notebook, é o seu computador, sei lá, fica mais na lateral, mas tente estar numa outra visão com a pessoa, tá? Isso é para criar o quê? Para criar segurança. A psicogeografia, ela nos mostra vamos falar assim, esse local seguro. Essa é a frase melhor. Local seguro. A pessoa está tranquila. Claro, gente, meninos aí, homens, né? E também mulheres. Cuidado só, faça algumas perguntas, tá? A distância aqui está boa, né? E fica um pouquinho distante, para não ter essa questão de assédio ou não. E aí se a mulher tem saia, está de saia e tal, aí homens, aí tenta evitar, fica mais na lateral, tenta ver um outro formato, ou então no contrário, fica do outro lado da mesa mesmo, para não ter nenhum problema aqui, tá bem? Nada de pôr mãozinha no joelho, né? Então tome cuidado aí com essas coisas que você vai fazer. Também está fazendo com maior tranquilidade e possa gerar algum desconforto, algum problema, um entendimento errado das outras pessoas. Tá bom? Perfeito. Então, vamos lá que daqui a pouco eu vou estar falando com vocês a respeito de por que cancelar no feedback. Já pensou nisso? Mas por que eu tenho que cancelar? Não vou cancelar não, a minha agenda já está tudo certo, a pessoa já está tudo correto. Por que cancelar um feedback? Não posso cancelar um feedback, isso é errado. Vamos ver então no próximo se isso realmente tem fundamento ou não. Forte abraço. Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta e aí nós vamos estar conversando a respeito do que? É isso mesmo, quando cancelar um feedback. Tem muitas pessoas que eles mantêm o feedback e não trocam aquela data, aquele horário por nada. Eu não sugiro, na verdade a minha sugestão é que o líder, enquanto alguém que possa engajar a sua equipe e tem esse respeito, essa visão até de humanização com a sua equipe, ele entenda que as pessoas elas podem não estar também nos seus melhores dias. E aí eu gostaria que você analisasse você também. Você também pode não estar nos seus melhores dias. Claro, não estou falando, estou com uma situação aqui mediana. Estou passando por uma situação difícil. Talvez você, como líder, está passando por uma situação difícil, você acordou, a sua inteligência emocional está totalmente abalada. Você sabe que você não vai conseguir doar um bom feedback para a pessoa. Talvez essa é uma situação difícil, é um feedback complicado e você não vai estar conseguindo. Então você precisa repensar. Realmente, dá certo? Outra coisa, você sabe que essa pessoa está abalada emocionalmente porque algo ocorreu na vida dela. Não é a hora de dar o feedback. Exemplo, tem pessoas que sofreram um acidente ou estiveram ali próximas do alvo do acidente. Vamos dar um exemplo aqui, eu trabalho com algumas CIPATs, e aí vou dar um exemplo de uma caixa de energia. Então, aqui está uma caixa de energia e eu sou eletricista, estou aqui mexendo e não fiz o bloqueio correto, tem algum procedimento inadequado aqui. Meu comportamento está inseguro, não fiz uma análise de risco correta. Bem, aqui eu tenho talvez mais 2 colegas, mas só que mesmo assim, se eu tiver atenção, esse serviço vai conseguir ser feito. Existe essa gambiarra, nesse jeitinho, né? Não é o correto, mas só que os 2 vão conversar comigo, os 2 chegam, os 2 fazem algum procedimento, ou alguém liga uma chave que eu tinha desligado, mas eu não fiz o bloqueio da chave, aí a pessoa liga. E isso causa um acidente aqui. Pronto. Então eu me machuquei, ou assustei, estou abalado, e aí fui para a enfermaria, ou cheguei para o hospital, ou estou ali descansando. E aí eu vou dar o feedback para essa pessoa que fez esse procedimento incorreto. Só que essa pessoa, ela também ficou muito abalada. Ela não fez por querer, ela não fez para me machucar, para me matar, ela fez porque ela estava desconcentrada. Só que aí ela precisa receber o feedback, porque esse é um comportamento inadequado. Só que ela está abalada. Ela também está, porque nossa, meu amigo, ele vai perder a mão, ou vai perder isso, ou eu machuquei ele vai perder a família, sei lá.
não é o momento de eu dar o feedback para essa pessoa. Ela está totalmente abalada. Primeiro, o que eu falar ela não vai escutar. Né? Não vai. Vai ser um choque, ela está em choque. E é perigoso, dependendo da situação, ela ainda vir, né, ou inverter tudo, ela vai esbravejar comigo. Não foi por querer não, eu não sabia disso, não sei o que, aí vai outra situação. Então, neste momento, eu vou chamar a atenção dela, claro. Nem que seja daqui a meia hora, não sei qual tempo vai passar aí. Nem que seja daqui a meia hora, 10 minutos depois. Mas eu preciso entender que esse momento, ele não é o de dar o feedback. Eu já dei um feedback, na verdade, é do susto, né? Ô, fulano, o que você fez? Pelo amor de Deus, cara. Não, faz o seguinte, vai lá. Vai lá se acalmar. Ou, pessoal, vai lá e cuida dele que eu vou cuidar desse aqui. Eu preciso fazer. É muito aquela situação de bombeiro, de resgate. Eles salvam quem? Quem está com... Né, todos que estão machucados ou aqueles que realmente precisam, que são emergentes, né, que estão no fato da urgência, da emergência. São aqueles. Aí eles fazem a pergunta, né? Igualzinho, acidente de ônibus, né? Eu fiz alguns cursos e aí eles falam assim, acidente de ônibus, então 40 pessoas machucadas. Aí eles falam assim, pessoal, é o seguinte, nós vamos aqui atender todo mundo, todos vocês vão ser atendidos. Quem está andando, por favor, faça uma fila aqui do meu lado esquerdo. Olha só, se você está andando, se você conseguiu levantar, se você conseguiu raciocínio lógico para saber que onde era esquerdo e vir aqui para perto do bombeiro, aí ele vai fazer outras perguntas, né? Quem está com problema não consegue levantar do chão, por favor, não consegue levantar do chão, mas levanta o braço e diga eu. Eu. Claro, né, assim, eu estou metaforicamente falando, não é nessa proporção, mas isso é sério, gente, é sério, é uma regra mesmo. Ok, pessoal, vamos lá. Ninguém falou mais nada, só que ainda tem dois aqui. Quem que eu vou olhar primeiro? Esses dois, porque talvez eles estão com trauma. Talvez eles estão com situações muito mais graves. Aí eu olho os dois. Porque os outros aqui gritaram eu sei que, opa, daqui a pouco, essa é a prioridade. Aí eu vou atender. E por último eu vou atender esses aqui que andaram, que levantaram a mão e vieram aqui. Porque eles estão com raciocínio lógico, conseguiram andar e ainda, né, podem ser atendidos depois. Tá? Isso aqui foi só um exemplo para nós entendermos que não é a hora de eu dar o feedback para essa rapaz. É a hora que eu falo assim, ó, vai para lá, vai descansar, vai fazer qualquer coisa, vai para outro caminho que eu preciso atender. E depois eu chamo ele e, né, faço o feedback. Tá bem? Perfeito? Então, quando o feedback negativo pode ser positivo. Isso é legal, porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas dá feedback negativo demais, feedback negativo, não, a gente tem que partir só para feedback positivo. Gente, eu gosto muito do positivo, eu trabalho com a positividade, tá? Sou formado, né, na psicologia positiva. E então, positivo, otimista é comigo mesmo, pode ter certeza disso. Só que esse caminho, nós podemos estar mascarando algumas situações. Não tem como. Vamos pegar o exemplo de novo da caixa de energia. Como que eu dou um feedback positivo? O único feedback que eu consigo dar positivo é assim, ó, graças a Deus nada aconteceu e o rapaz não se machucou, não machucou mais, assim, se assado. Essa é a única questão positiva que eu posso dar. Porque o feedback total, ele é negativo. Então presta atenção. Vou dar um feedback negativo para essa pessoa. Fulano, realmente o seu comportamento não foi adequado, você não teve não está com os procedimentos corretos, foi totalmente inseguro, não fez uma análise do risco, distração, irritabilidade. Você precisa muito realmente rever assim, esses pontos seus. Não é a primeira vez, já é reincidente e não tem outro caminho, cara. Essa é a desculpa, mas essa é a última chance, é a única forma que eu consigo conversar com você. Esse procedimento é inadmissível, inadequado dentro da empresa e nesse caminho você não pode mais permanecer aqui conosco porque pode causar um acidente que seja fatal. Ô, gente, foi totalmente negativo esse feedback. Totalmente negativo. Claro, eu não dei com todos os procedimentos, não. Só peguei o miolo aqui, tá? Ainda preciso, né? A pessoa precisa gerar o engajamento, eu preciso marcar a hora e data para ele me provar, né? Para ele me mostrar que ele está mudando o seu comportamento. Tudo bem, eu preciso trazer essas evidências. Na verdade, eu só fiz um resumo aqui de como que eu fui, né, totalmente negativo. Agora vem cá. Quando que esse feedback negativo pode ser positivo? Ué, gente, na tomada de consciência dele. A pessoa vai chegar e falar assim, nossa,
É mesmo, cara, eu tenho que parar com essas brincadeiras, eu tenho que parar com essas distrações, eu tenho que parar com esses comportamentos inadequados, eu preciso modificar, eu não posso ficar vivendo dessa forma, senão... E outra coisa, no livro A Arte de Dar Feedback, da Harvard, né, Harvard Business, eu gosto muito quando, aqui do Haberson, ele fala, né, que no seu material está aí, ó, evitar feedback negativo ao mesmo tempo equivocado e perigoso. Porque se você fica evitando, você está deixando as situações passarem. Isso é conivência, você está sendo conivente. Você não pode tratar de uma forma positiva algo que foi negativo. Você pode ressignificar, transformar para que as ações possam se tornar positivas. Ou o que você aprendeu com o erro. Beleza, então, fulano, o que você aprendeu com esse seu erro? Tudo bem, então eu estou transformando uma situação negativa em uma possibilidade positiva. Aí ele vai trazer uma ciência de que isso se tornou positivo. Agora, se realmente o fato não é positivo, ó que legal, você machucou seu colega. Não, isso não é positivo. Tem que mostrar o erro. Ah, eu não mostrei o erro, chamei ele, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, outra situação. Graças a Deus deu tudo certo, não machucou, tá? Você pode ficar tranquilo e pode voltar para o seu trabalho e, assim, espero que você tenha aprendido com os erros. Gente, se eu falo dessa forma e deixo meio vago, pode ter certeza, ele pode até mudar, mas tem uma grande probabilidade dele não ter consciência do que realmente ele fez. E aí vai ficar esse feedback positivo e tudo acontece. Pode vir a acontecer de novo, tá bom? Legal. Então falamos aí a respeito e daqui a pouco nós vamos falar, né? E aí nós vamos estar bem prático. Então para a próxima aula eu peço que você já se acomode na sua cadeirinha aí para que você possa praticar junto comigo a maiêutica. É isso mesmo. Perguntas poderosas, perguntas socráticas foram instituídas por Sócrates, que nós vamos estar trabalhando com os feedbacks para engajar e trazer à luz a ciência da consciência, a autoconsciência da nossa equipe. Tudo bem? Então, daqui a pouco eu estarei de volta com vocês. Próximo vídeo. Um abraço.